Bom dia novamente, primeira coisa. Não posso começar sem agradecer a todo mundo e a cada um de vocês por estarem aqui com a gente. Para quem está mais próximo, quem convive, sabe que, para mim, é uma realização. Eu, há muito tempo, peço esse momento, a gente ter um encontro, um fórum, esse já é o segundo dia, com toda a nossa liderança, conseguir sentar, debater, ver o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer, como que cada um pode se ajudar para o mesmo objetivo, que é nosso, de vocês, da empresa, do Ernest, do Guilherme Schwest, no final do dia, com toda certeza. Então, para mim, é realmente uma realização. Eu fico muito feliz por isso, eu fico muito feliz por vocês terem comprado junto com a gente esse compromisso e por estar aqui numa sexta-feira, dentro do período de folga de vocês. Então, de verdade, obrigado mesmo por estar aqui. É também um momento de eu respirar, porque eu confesso que eu estou nervoso. Achei que no segundo dia não estaria, mas estou. Um público grande, um público muito importante. Então, a gente precisa, na verdade, eu preciso respirar. Minha intenção aqui hoje é a gente discutir um pouquinho, na verdade, os indicadores, resultados de SMS, olhar um pouquinho para frente e ver como é que a gente vai construir, como é que a gente vai calçar o ano de 2019 para ter um resultado melhor do que foi em 2018 e o porquê, na verdade, que a gente precisa construir esse resultado melhor. Bom, a gente vai começar falando sobre BBS, auditoria comportamental, a forma como a gente quiser chamar, WiseCard, a forma como a gente quiser chamar. Eu, na verdade, não vou me preocupar isso, mas dentro do nosso sistema de gestão a gente hoje está chamando de auditoria comportamental. A gente vem, na verdade, fazendo algumas campanhas junto aos líderes, junto às embarcações, para que aumente, a gente aumente, na verdade, a quantidade de auditores comportamentais, onde a gente tenha um compromisso maior, um envolvimento maior, principalmente da liderança dentro de auditorias comportamentais. A gente faz uma conta rápida e, se a gente pegar cada um dos líderes de bordo, comandante imediato, chefe e subchefe, fazendo uma por semana, eu acho que não é muito, a gente já tem 16. Então, a gente já parte de 16. 16 é bem maior do que a média que a gente teve no ano passado, de 10,7 por embarcação. E aí vem a pergunta, será que é possível? Esse gráfico mostra, na verdade, aí são todas as embarcações. A gente tem embarcação com média de 40, média ponderada, então não é porque tem uma quantidade maior de tripulantes. A gente, na verdade, tem embarcação com média de 40 auditorias comportamentais no mês. A gente tem embarcação com média de menos de uma auditoria comportamental por mês. Então, a gente consegue fazer, a gente precisa fazer. Na verdade, a gente está agora no momento de engajamento. E eu queria pedir, na verdade, esse apoio de vocês e o compromisso com o BBS. A gente vai ver, na verdade, em indicadores, o porquê que é tão importante, o porquê que a gente está falando tanto que é importante fazer esses BBS, auditorias comportamentais. Eu não vou passar e não vou me preocupar, na verdade, aqui de passar toda a frota e mostrar quem teve mais, quem teve menos, porque não é esse meu objetivo agora. Aqui agora a gente só quer mostrar que é possível, que, na verdade, a gente tem embarcações que estão num patamar onde a gente quer chegar, a frota como um todo, e a gente tem embarcações ainda com muita coisa para melhorar, ainda com um longo caminho. E, na verdade, pegando como exemplo as embarcações que estão lá em cima e que estão fazendo, o que a gente precisa é um engajamento maior da liderança. Eu costumo dizer que tudo, para mim, de importante vem do que o meu chefe diz que é importante. Tudo que é importante para o meu chefe é importante para mim. Tudo que não é importante para o meu chefe acaba, em algum momento, não sendo importante para mim. E assim vai funcionar com a liderança a bordo também. Se, na verdade, é importante para o comandante, se é importante para o chefe, se é importante para o imediato, para o subchefe, os marinheiros vão entender que é importante também. Se o comandante, na verdade, não patrocina, se não é importante para ele, é óbvio que a mensagem que passa para a sua tripulação é: não me preocupo com isso, porque isso não é importante. Não é com isso que o meu chefe vai, não é com isso, na verdade, que o meu comandante vai se preocupar. Então, a gente precisa realmente de um compromisso de vocês. Bom, aqui a gente tem algumas embarcações que precisam melhorar, precisam, na verdade, entender o que a gente vai fazer para
chegar a um patamar melhor. É importante a gente estratificar também o que está saindo desses BBS, o que a gente está recebendo e como é que a gente está tratando os BBS. Então, a gente estratificou por categoria, e aí eu vou falar, na verdade, de 3 especificamente. Onde é que é? Aqui? É. Eu vou falar de 3 especificamente. Primeiro, não selecionado. Essa, na verdade, aqui é só uma falha. Então, a gente tem atenção a isso, porque não selecionado, na verdade, porque na hora de preencher, a gente não preencheu e a gente não tem informação para tratar dentro da categoria. Essa aqui é uma categoria que não existe ou não deveria existir. É só falha de preenchimento. Tem um número razoavelmente grande aqui. Então, na hora de preencher o BBS, lembrar que é importante categorizar. Depois, vamos pegar 2 informações aqui, as 2 últimas. Vamos ver, na verdade, quais são os 2 principais pontos identificados hoje em BBS. Ato inseguro e condição insegura. E com números bastante assustadores. A gente, na verdade, tem quase 2.000 em cada um. Então, esse aqui é o nosso principal ponto a ser tratado. A gente está vendo isso. É isso que a gente, na verdade, já identificou dentro de BBS. Segura essa informação, por favor, não vamos esquecer, não, que a gente vai voltar nela já, aqui na frente. Bom, trazendo, na verdade, agora para indicadores e resultados concretos de acidentes materiais, pessoais e ambiental. A gente, na verdade, comparou os últimos 3 anos para acidente material. Em 2016, a gente teve 34 acidentes materiais, em 2017, nós tivemos 24, em 2018, a gente teve 15. A curva é para baixo. Essa é uma notícia boa. Esse número é bom? O que vocês acham? 15 acidentes materiais no ano é bom? Não é bom. Não é porque a gente, na verdade, ainda está falando de mais de um acidente por mês, a gente ainda está falando de acidentes com potenciais de dano gravíssimo, a gente, na verdade, ainda está falando com potencial de perder embarcação, de perder 15 vidas, 18, no Agent Force quase 40. Então, esse número aqui, na verdade, ainda está muito longe de ser bom. Então, a gente precisa trabalhar muito na questão do que o Ernest falou logo no início, de só iniciar uma operação, só sair para a operação, só estar dentro da operação se a gente realmente estiver numa condição segura. A prioridade tem que ser, na verdade, a segurança sempre. A cultura mudou, a forma de gerir, a forma, na verdade, de trabalhar dentro da empresa mudou. Então, o que a gente quer, na verdade, aqui é fechar o ano e dizendo a gente teve 0 de acidente material. Na verdade, a gente não tocou em nenhuma plataforma, a gente não colidiu com outra embarcação, a gente não avariou tanque atracando no porto. Na verdade, a gente tem 0 de acidente material. Então, notícia boa, sim, a curva está para baixo. Notícia, na verdade, possibilidade de melhoria. Essa curva está para baixo num patamar muito alto ainda. Então, tem energia para a gente gastar aqui para trazer ainda essa curva bem para baixo. Comparando, na verdade, a HH entre os 3 anos, porque um dos pensamentos que podem acontecer em razão da crise, da forte crise que o país todo sofreu ou vem passando, mas nós diminuímos muito a frota da empresa, da Bran no Brasil, nós chegamos a ter 70 barcos. Na verdade, essa diminuição, ou essa grande diminuição, não acontece nos últimos 3 anos, ela aconteceu entre 2014 e 2015. A gente vai ver, na verdade, que pelo HH, a diferença de HH entre 16, 17 e 18 é muito pouca. A gente tem 6 milhões e 400 em 16, 6 milhões e 200, para fechar 2018 com 6 milhões e 170. Então, não é uma diferença, na verdade, que justifique a quantidade de eventos. Então, a gente, na verdade, tem uma curva realmente para baixo, a gente está melhorando em acidente material, porém, ainda com muita possibilidade de melhora. E se a curva está para baixo em acidente material, não acontece com acidente pessoal. Falando, na verdade, em acidentes registráveis, e aí acidente registrável vai levantar tudo aquilo que teve perda de tempo, afastamento, como a gente fala na legislação brasileira, o nosso número de acidentes registráveis, acidentes com afastamento em 2018, foi um número que nos preocupa muito. A gente sai de 0 em 2017, a gente vinha 2015 e 2016 com 1 acidente, para 5 em 2018. E, mais uma vez, a gente sai, na verdade, para 5 com alguns acidentes, alguns eventos com potencial muito alto. Eu acho que todo mundo aqui recebeu, todo mundo viu
o acidente do Mr. Shafik, do cabo no convés do Mr. Shafik, todo mundo soube do evento, onde o cabo torcido acertou a cabeça do marinheiro, e a gente, na verdade, poderia estar falando de uma fatalidade ali muito próxima, muito próxima. Na verdade, se não tivesse o EPI, se tivesse o EPI mal colocado, se o cabo acertasse a cabeça dele mais 3 centímetros para baixo, a gente talvez estivesse falando de uma fatalidade no ano de 2018. Então, a gente ainda tem muito, a gente precisa muito, na verdade, trabalhar nesse resultado aqui. 5 acidentes pessoais chama e precisa acender mais do que uma luz amarela para a gente. A gente precisa realmente planejar melhor nossas atividades. A gente vai falar um pouquinho mais para frente e ao longo do dia. Planejar melhor nossas atividades, avaliar melhor os riscos, ter o pessoal preparado para a atividade que vai realizar. Acidentes ambientais. O indicador mostra que a gente vem, na verdade, numa tendência. A gente precisa trabalhar nessa tendência. É praticamente estável a situação entre 2016 e 2018. 7, baixou para 5, subiu para 6. Para quem estudou um pouquinho de estatística, sabe que, na verdade, isso aqui é a mesma coisa, significa que não mudou nada ao longo. A gente tem alguma energia ali, a gente identificou alguns problemas, principalmente no ano de 2018, com relação a equipamentos, que a gente vai trabalhar para 2019, manutenção, para a gente conseguir melhorar esse resultado aqui. E essas informações aqui de indicadores hoje são muito importantes comercialmente. A gente guardou a primeira informação, guarda também essa informação aqui. Comercialmente falando, também essas informações são muito importantes. Eu vou chegar logo na frente também explicando para vocês por quê. Em números absolutos, a gente teve 23 acidentes pessoais, os 5, na verdade, com afastamento. A gente tem 15 acidentes materiais, tem 6 acidentes para o mar, vazamentos para o mar, 9 contidos. Bom, a gente fez uma avaliação sobre a hora do dia, em que momento, na verdade, estão acontecendo os acidentes pessoais na nossa frota, como que eles estão acontecendo, qual é o momento durante a atividade que eles estão acontecendo. Eles acontecem principalmente na parte da manhã e logo após o almoço. Então, na verdade, é no momento que a gente precisa ter mais atenção. A maioria das embarcações fazendo turno de 12 horas. Então, possivelmente, ou no final da jornada, ou no começo, logo após o almoço. Biologicamente, você tem, na verdade, um relaxamento do corpo nesses momentos. Então, é um momento de mais atenção, a gente precisa de mais atenção. E aí, a gente precisa, de repente, incluir isso também dentro das avaliações de risco, a gente passar a analisar essas informações e considerar isso dentro do planejamento das atividades, o que vai ser planejado e da avaliação de risco. É um passo a mais, a gente precisa entender que nós estamos trabalhando com pessoas e nem sempre essa matemática que a gente usa com equipamento funciona exatamente com pessoas. Esse é um próximo passo que a gente vai precisar dar, entender biologicamente como que o ser humano vai funcionar e como está funcionando dentro da nossa atividade para incluir dentro das nossas avaliações de risco. Um outro ponto que chama a atenção é a localização versus a quantidade de BBS. Lembra que eu estava falando que a gente vê quanto mais engajado os profissionais, a liderança, na verdade, na quantidade de BBS, a gente tem uma tendência a diminuir a quantidade de acidentes. E, na verdade, isso fica muito claro para a gente na hora que a gente compara BBS com número de acidentes. E aí tem 2 lugares que a gente precisa dedicar bastante tempo para fazer as auditorias comportamentais. Convés, claro, na verdade a gente precisa. A gente tem uma curva onde a quantidade de BBS é menor do que a quantidade de acidentes. A gente tem mais acidentes do que BBS. Tem alguma coisa errada, tem que corrigir isso aqui. E na máquina, a gente está precisando muito de uma atenção do pessoal de máquinas, na verdade, de um compromisso maior dos chefes, dos subchefes, com relação à auditoria comportamental. Nosso resultado, na verdade, de auditoria comportamental na máquina é muito baixo. E a gente vai ter uma quantidade de acidentes, principalmente em 2018 na máquina, muito alto. Então, a gente precisa de um compromisso maior para subir para cá, igual, na verdade, a gente tem um passadiço. A gente subir, na verdade, a quantidade de BBS
e jogar para baixo a quantidade de acidentes. Eu preciso desse compromisso, na verdade, do pessoal de máquinas, e eu vou acabar precisando também que o pessoal do passadiço, em algum momento, faça essa auditoria comportamentais na máquina também, até para incentivar. Aí eu vou falar, na verdade, da liderança do comandante dentro da embarcação, não tem jeito. Se o comandante não vai na máquina, na verdade, não mostra ao chefe que ele tem um interesse e que, na verdade, é importante para ele, vai o chefe também, em algum momento, deixar passar isso daí. Então, eu preciso do compromisso dos chefes, a gente precisa do compromisso dos comandantes, a gente precisa, na verdade, do engajamento da tripulação como um time. Acidentes por operação da embarcação, a gente tem 22% enquanto ela está, na verdade, navegando, 30% enquanto ela está operando e 48% com a embarcação em stand-by. Quando a gente fala em embarcação em stand-by, no outro fórum, o pessoal falou assim, não, mas stand-by está certo, porque stand-by é quando a gente faz todas as manutenções. Não, a gente considerou aqui, na verdade, stand-by só... desculpa, estou no lugar errado. A gente está, na verdade, considerando stand-by só aquilo, na verdade, que é stand-by realmente. A embarcação não tinha programação nenhuma, não tinha nenhuma manutenção acontecendo. A gente está tendo muito acidente na hora que a gente baixa a guarda. Não estou dizendo, na verdade, que é certo, eu estou falando para vocês o seguinte, eu consigo entender o porquê. A gente tem dedicado muito esforço, principalmente com essa questão das PTs, das JSAs, das NRs, a gente vem gastando muito esforço em todas as atividades críticas. Se a gente vai fazer, na verdade, um trabalho a quente hoje, a gente planeja por 2 horas, a gente, na verdade, vai revisar a permissão de trabalho, vai ver a JSA, vai ver a certificação de quem está fazendo. A gente gasta muita energia nessas atividades críticas. E a gente não tem acidente nessas atividades críticas, como deve ser, nada diferente. Porém, a gente acaba relaxando na hora de tomar banho, por exemplo, e a gente tem acidente no banho. A gente acaba relaxando na hora que vai entrar no serviço ainda e tem acidente com mão no batente da porta da praça de máquinas. Foram 3 esse ano, com mão na passagem de porta. A gente tem acidente saindo da sala de TV, torcendo o pé. Então, a gente, na verdade, com uma quantidade muito grande de acidente no momento de stand-by, no momento em que a gente baixa a guarda, naturalmente baixa a guarda. E aí, o que a gente vai precisar fazer, o que a gente tem que fazer? A gente precisa entender, na verdade, que o ambiente a bordo, o ambiente de vocês a bordo, baixar a guarda significa que a gente vai acabar tendo algum evento. A gente convive, na verdade, ali com os perigos e tem que gerenciar os riscos durante os 28 dias, quase que 24 horas, porque mesmo quando está dormindo, de alguma forma, você acaba tendo que gerenciar os riscos. A gente teve de acidente numa das embarcações, do tripulante tentando atender o telefone no camarote com o pé, porque estava dormindo e cai do beliche. Então, mesmo dormindo, na verdade, a gente acaba tendo que, dentro do camarote, a gente tem que gerenciar os riscos ali. Então, são 24 horas durante 28 dias, a gente acaba tendo que manter essa atenção e, na verdade, o que a gente fala é que para o trabalho de vocês, para o serviço que vocês realizam, tem que, além de tudo, ser muito perspicaz. Não tem jeito. A atenção ali o tempo todo ao entorno e não dá para baixar a guarda. Nossas principais causas de acidente, a gente, na verdade, tem falha de equipamento com 4%, condição insegura, ato inseguro e posicionamento inseguro com 35% e 52%. E aí, quem lembra a primeira informação que eu pedi para a gente guardar? Qual era? BBS, o que a gente, na verdade, identifica? Ato inseguro e posição insegura. Isso quer dizer o que, no final das contas? Se a gente, na verdade, tratar nos BBS, se a gente conseguir identificar nos BBS ato inseguro e condição insegura e tratar isso junto com a nossa tripulação, a gente tem grande chance de sucesso de reduzir 87% dos nossos acidentes. É razoável? Me parece bastante razoável. Me parece algo que eu gostaria de gastar energia. Eu vou gastar energia em alguma coisa que vai reduzir 87% dos meus acidentes? Puta, vale muito a pena, gente. Vamos fazer. Vale muito a pena. A gente precisa, na verdade, gastar energia aqui. Parte do corpo, na verdade, onde a gente tem acidente,
vamos chamar a atenção aí para pé e mãos. Eu me lembro que, durante a entrevista do acidente no Sicorejos com o chefe de máquinas, quando prendeu a mão na porta, logo assim que aconteceu, eu estava conversando com ele tentando explicar o que tinha acontecido, ele falou assim: Marco, tem uma coisa que a gente precisa entender. A mão, ela está sempre em algum lugar. A mão nunca sai a cabeça sai e vai em casa, a cabeça vai na escola da filha, a cabeça vai no hospital, a cabeça vai no mercado, vai no banco. As mãos estão ali. E, no final das contas, ela paga a conta. No final do dia, a mão paga a conta. Se a cabeça sai, a mão fica e ela paga a conta. Então, aonde a gente põe as mãos, isso é muito importante. Onde a gente pisa e onde a gente põe as mãos, isso precisa estar no nosso dia a dia o tempo todo a bordo. A gente teve acidente esse ano numa das embarcações, onde eu fui trapeando um motor com a máquina virando. Vocês receberam isso? Com a máquina virando, trapeando o motor, o trapo puxou a mão do marinheiro de máquinas e pegou o dedo. Aonde a gente coloca a mão? A gente precisa, na verdade, passar essa mensagem para as nossas tripulações. Eles precisam, na verdade, estar com esse engajamento também. Precisa vir de vocês, esse compromisso precisa vir da liderança. O que a gente quer é esse engajamento de vocês, que é para a gente poder, na verdade, não ter que devolver, na verdade, tripulante para casa, para os filhos, para a esposa, para a mãe, para o pai, não ter que devolver, na verdade, tripulante mutilado. Isso não faz sentido mais na nossa indústria, não faz mais sentido nenhum para a gente assumir que a gente devolve, que a gente recebe um tripulante bem e a gente devolve ele de alguma forma mutilado, ou nem pensar nisso, não devolve ele para a família. Então, é isso que, no final das contas, a gente precisa trabalhar. Causas de acidente. Opa, passei. Causas de acidente, na verdade. 30% dos acidentes acontecem por procedimentos, 3% são culpas de terceiros, planejamento com 17%, equipamento 50% dos nossos acidentes. Eu vim falando para vocês que a gente identificou uma oportunidade, principalmente em equipamentos com relação à manutenção, acidentes ambientais, principalmente é o que a gente vai trabalhar ao longo de 2019 para reduzir. Aqui, na verdade, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com a nossa frota, a questão de número de atestados por função a bordo, esse número aqui de marinheiro de convés, para mim, tem alguma lógica, é o nosso maior número a bordo, então, na verdade, a embarcação tem mais marinheiros de convés do que as outras funções. Então, a gente precisa ver, na verdade, o que está acontecendo. Na máquina, na verdade, é uma situação que preocupa um pouco, a gente tem que ver se a gente está adoecendo a nossa tripulação de máquinas. A gente tem um número alto de atestados, e aí vem caindo. Isso aqui é só, na verdade, para a gente fazer uma radiografia. Aqui, na verdade, por mês, a gente entendeu o que está acontecendo mês a mês. Na verdade, foi uma surpresa para a gente, maio, uma quantidade alta de acidentes. A gente não tem, na verdade, início de inverno, não tem nenhuma doença de verão que justifique, na verdade, a quantidade de atestados em maio. A gente precisa entender o que aconteceu. Na minha cabeça, por exemplo, se me perguntassem, eu jamais diria que maio é um mês de muito atestado. Eu pensaria que maio seria mais ou menos como setembro, aqui é um mês que não está ali nem no inverno, nem no verão, não teria. Então, a gente precisa estudar um pouquinho mais esses números, saber, na verdade, o que está acontecendo com a nossa tripulação. Por embarcação, na verdade, a quantidade de atestados, aí, na verdade, algumas informações que preocupam um pouquinho, porque você pega o Blue Marlin, por exemplo, onde tem mais de um atestado por mês, a gente precisa entender o que está acontecendo ali, se a gente tem alguma coisa que está adoecendo realmente, se a gente tem, na verdade, uma tripulação com algum problema de saúde para tratar. Algumas embarcações, por exemplo, praticamente não tem atestado. Ao longo de um ano inteiro, você tem um atestado médico com o público que a gente tem. Bom, vamos falar um pouquinho de auditoria do cliente. Não tem como não falar do Peltran, porque, basicamente, o Peltran hoje é o programa mais importante que a gente tem de auditoria do cliente. E eu vou dizer para vocês exatamente por que ele é tão importante para a gente como empresa e até para a nossa sobrevivência com relação ao mercado e aos próximos anos. Para a gente contextualizar, na verdade, o Peltran e dizer o que é, porque acho que nem todo mundo aqui trabalhou para a Petrobras,
ao longo da carreira aqui, então de entender. O Peltran, na verdade, é nada mais do que, ou nada mais ou nada menos do que uma auditoria de fornecedores da Petrobras, que foi definida em 2005, buscando alavancar resultado, melhorar o desempenho, na verdade, das embarcações e do aéreo. Ele vai surgir depois de um acidente com uma aeronave com 76 em 2004. A Petrobras estava há 10 anos sem um acidente com um helicóptero. Foram 3 vítimas fatais, o rotor de cauda tocou no mastro de um navio e caiu. E aí eles, na verdade, quando identificaram a oportunidade de levantar o patamar do aéreo, resolveram puxar junto o marítimo, puxar junto as embarcações. E aí definiu, na verdade, alguns padrões de auditoria, contratou uma empresa com algum reconhecimento no mercado para gerir o programa. Constrói, na verdade, esse programa basicamente com as 15 diretrizes Petrobras, eram 15, depois foram 16, as 15 diretrizes corporativas, traz o ISM, a 9, 14 e 18, que não era uma realidade das empresas de navegação, monta um checklist e lança no mercado e começa a fazer as auditorias do Peltran. A ideia era desenvolver uma promessa de que, em algum momento, isso seria bonificado. Isso viria como resultado para as empresas, como resultado em futuras licitações. Na época, eles contrataram o Bureau Veritas, foi uma licitação direta com o Bureau. O Bureau, na verdade, é uma classificadora, uma certificadora mundialmente conhecida. O Bureau trouxe, na verdade, alguns especialistas do Golfo do México e do Mar do Norte para cá, para fazer um deparo do que acontecia lá e o que acontecia aqui. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu estava, na verdade, nessa equipe que desenvolveu o Peltran, rebobinando aí quase 15 anos atrás. O que a gente tinha era um cenário muito diferente do que a gente tem hoje. Há 15 anos atrás, para quem, na verdade, está nesse mercado há bastante tempo, e tem bastante gente que vai lembrar disso, eu tenho certeza, a gente tinha algumas práticas que hoje a gente vai abominar completamente. A Vívia, por exemplo, tenho certeza que nunca pensou que a gente queimava lixo a bordo. Tenho certeza que ela nunca pensou que a gente tinha uma tabela de basquete no convés e que, de vez em quando, a gente caía a bola na água e fazia, inclusive, a volta para buscar a bola. Mas a gente fazia isso, vocês sabem disso, tão bem ou melhor do que eu. Alguns vão até dizer assim, mas a gente era mais feliz. Não era. Na verdade, tinha um número de acidentes bem maiores do que a gente tem hoje. Então, se a gente tinha, por um lado, uma tabela de basquete, se a gente, por um lado, a gente tinha um latão de lixo lá uma caçamba de lixo lá no pier de Imbetiba, que a gente só jogava o resíduo lá e pronto, a gente não tinha, e não tinha mesmo, nenhuma das empresas uma planilha de identificação de requisitos legais. Você chegava nas embarcações e perguntava quais são as normas que tem que atender. A gente cumpre a Marpol, cumpre o Solas, as Normans, e é isso. É por aí. Tá, você tem, na verdade, um mapeamento de requisitos legais? Não. Você tem, na verdade, um levantamento de risco das atividades? Não. Procedimentos operacionais. Algumas tinham pouco, na verdade, as internacionais tinham alguma coisa, mas algo bem rudimentar, algo bem no início, realmente. A gente tinha, na verdade, uma ou outra empresa... Cadê o Luiz Paulo? Está aí, não? Lá. Luiz, na verdade, tinha uma ou outra empresa, como a Consub, por exemplo, o Luiz vai lembrar, com certificação e só. Não fazia parte da realidade das empresas. Eu falei Luiz porque eu lembro do Luiz, na verdade, como um dos expoentes, porque ele fazia parte desse seleto grupo que tinha para apresentar quando você falava requisitos legais, quando você falava, na verdade, de avaliação de risco. Então, o primeiro momento foi de dar impacto. Na verdade, foi de dar choque. E deu choque. Foi isso. Vamos mudar realmente essa cultura. Resíduo, na verdade, não queima mais. Esquece, na verdade, basquete. Vamos buscar, na verdade, requisitos legais. Vamos, na verdade, ter plano de contingência. Plano de contingência é outra coisa que não existia. O plano de contingência era da Petrobras. Petrobras é quem faz. E se acontecer uma coisa com o barco? Petrobras é quem faz. Liga para a Petrobras, avisa o apoio vai resolver o que a gente vai fazer. E a base das empresas se sentiam confortáveis em dizer isso. Parece estranho para a gente hoje, não parece? Dizer que se pegar fogo no seu barco, você liga para a Petrobras e fala para a Petrobras, estou com incêndio aqui a bordo. Não faz sentido, mas era isso. Era exatamente isso.
Na verdade, os planos de emergência ficavam muito dedicados ao cliente. E aí foi choque para desenvolver, para mudar a cultura realmente. A Petrobras gastou 2 anos, entre 2006 e 2008, fazendo essas auditorias a cada 6 meses, dando choque para mudar a cultura. Depois de 2008, na verdade, e esses 4 ciclos, ela precisava, na verdade, levar o programa para algum lugar, porque não adiantava ficar fazendo auditorias, ter resultado, e aí, do resultado vai sair o quê? Foi quando ela resolveu integrar o Peltran com o portal de cadastro da Petrobras. Integrar e falar o seguinte, olha, o resultado da auditoria vai alimentar o portal de cadastro para, de alguma forma, a gente ter como tirar essas empresas que não desenvolveram do processo e como bonificar as empresas que estão investindo. Tem que ter algum resultado nesse investimento. Além do resultado, do próprio resultado de desempenho, mas um resultado financeiro para a Petrobras, porque, como empresa pública, tem dificuldade de dizer qual é a melhor proposta. Como empresa pública, ela tem que cumprir leis para licitação. Então, ela precisa, na verdade, dizer o porquê aquele é o menor preço. Porque ela, na verdade, vai pagar um pouco mais na taxa diária, mas, de repente, ela não vai gastar num plano de contingência. E aí eu vou pegar o Ranco Crusader, na verdade, que a Petrobras gastou na contingência do Ranco Crusader. Vocês lembram, todo mundo, com o incêndio e foi a última perda de um PSV em 2014 só que a gente está falando. Então, você, na verdade, paga um pouco mais na taxa diária, mas você vai ter esse benefício de não gastar isso no futuro. Então, entre 2008 e 2010, foi migrando, na verdade, para o portal de cadastro. Entre 2010 e 2014, a Petrobras focou muito essas auditorias com a questão operacional. E aí veio a época de embarcar os auditores para seguir viagem. Eles queriam ver esse resultado dentro das embarcações, acontecendo nas embarcações. Então, fazia a auditoria na base 2 dias, embarcava o auditor fazia uma viagem completa durante alguns dias. Eu vou lembrar, na verdade, de alguns que já acompanharam aqui, alguns comandantes. Marcelo, eu lembro, tem certeza que já levou auditor do Peltran. Tem alguns, na verdade, aqui que já receberam. E esse era o foco. Ela passou, na verdade, o tempo, vamos tentar auditar durante a operação. E aí, curva de aprendizado também. Auditar durante a operação é legal? É. Eu sou super a favor de auditar durante a operação. Mas, entre 2010 e 2014, a Brant tinha com a Petrobras 52 barcos. Auditar durante a operação 52 barcos é viável? Não é. Auditar durante a operação... Eu estou falando do Brant porque a gente está no nosso universo, mas pensa, na verdade, no universo como um todo. Auditar, na verdade, como durante a operação 4 dias, a frota ainda é um amostral muito pequeno, porque a gente consegue preparar o barco, a gente sabe que a gente consegue. A gente consegue, na verdade, ter algumas rotinas um pouquinho diferentes durante 4 dias, quando o auditor estiver ali. Consegue. A gente sabe disso. A Petrobras também. Não tem, na verdade, nenhum gênio no nosso lado que, na verdade, eles não consigam pensar da mesma forma. E aí eles mudam novamente a forma, na verdade, de fazer o programa, então. E é isso que a gente vai falar agora. Na verdade, 2015 e 2016, na verdade, eles vão compor o resultado. E aí o resultado final dessa auditoria não vai sair só da auditoria em si. Não vai sair só, na verdade, daquilo que o auditor vai a bordo ver. Vai sair, na verdade, do resultado da empresa como um todo. Número de acidentes, avaliação de desempenho, o BAD, que é o Boletim de Avaliação de Desempenho, operacionalidade das embarcações, cumprimento de planos. Eu estou queimando a largada, vamos passar por aqui que é melhor. Então, eles passam a compor esse resultado. Então, a forma de compor esse resultado hoje é diferente. Hoje, na verdade, o que significa o resultado final do Peltran? Desde, na verdade, que ele foi para o cadastro, o resultado do Peltran no final diz o seguinte: se eu tiver, além da auditoria, no conjunto final, menos de 65% de aderência ao programa, eu estou fora de licitação por 1 ano. Eu passo 1 ano sem poder licitar. Num cenário atual, é muito ruim. É ruim, Sandro? É ruim, Hugo? Se a gente ficar 1 ano sem licitar, imagina a gente 1 ano sem poder apresentar bid. Não dá para pensar. Não dá. A gente, na verdade, não pode ficar sem ter o acesso ou sem participar com o nosso principal cliente, com o nosso maior cliente. Entre 65% e 84% de aderência, nada acontece. Você está lá podendo licitar sem nenhuma vantagem competitiva.
está aprovado, tudo bem, mas não tem vantagem competitiva nenhuma. Entre 85 e 89, a gente passa a ter uma vantagem competitiva, que pode parecer pequena, mas quando a gente fala, na verdade, em 1% de taxa diária em contratos de até 4 anos, dá um valor razoável. Então, a gente tem uma vantagem competitiva, com quem está a menos, de 1% virtual, 1% de desconto virtual. O que isso quer dizer? Se a gente, na verdade, oferece uma embarcação com uma taxa diária de R$10.000, e eu tenho, na verdade, uma outra empresa, uma empresa X, que oferece a mesma embarcação, ou uma embarcação parecida, com uma taxa diária de R$10.000 também, a Petrobras, na hora de ver as duas propostas, ela vê a nossa proposta mais competitiva. Ela vê a nossa proposta, na verdade, com R$9.900. Isso é pouco? Parece pouco, mas volto a falar. Na verdade, essa é um dia num contrato de até 4 anos. Então, tem uma diferença na hora de fazer preço. Tem uma vantagem competitiva. Acima de 90%, a gente passa a ter 2% de desconto da taxa virtual. Então, todo mundo que está acima de 2% passa a ter 2% de desconto virtual na taxa diária. E aí, num mercado cada dia mais apertado, em oportunidades raras, que a gente não tem mais, na verdade, aquela quantidade que a gente tinha de bids, a gente precisa brigar, a gente precisa, na verdade, ter como meta absoluta estar aqui. Por quê? Para, no mínimo, concorrer de igual com todo mundo. No mínimo de igual. Se tiver, na verdade, uma empresa aqui em 90%, tem que ser a Bram. Se só tiver chance para uma, tem que ser a gente. Se tiver duas, na verdade, tem que ser a Bram e mais uma. Mas a gente não pode deixar de estar com os 90%, a gente não pode abrir mão, na verdade, dessa taxa virtual, desse desconto da taxa virtual de 2%, porque a gente, na verdade, está perdendo, de alguma forma, a competitividade já antes, na largada ali. Então, não dá para a gente abrir mão. Então, o Peltran hoje é muito importante para a empresa como um todo, para a saúde da empresa e para a continuidade dos nossos trabalhos. Eu preciso, na verdade, que a gente entenda um pouquinho sobre isso. E aí, o Peltran já não é mais só a auditoria. Então, o Peltran já não é mais só quem recebe a auditoria. Não adianta, na verdade, falar, não, mas meu barco não vai ser auditado, eu não faço parte do Peltran. Faz. Hoje, todos nós estamos dentro do Peltran. Não tem mais essa opção. Bom, resultados de 2015 e 2016, a gente não tem resultado final de 2017. A gente, na verdade, em 2015, teve um resultado de auditoria de 93% de aderência. Desempenho, aqui, na verdade, esse desempenho é o BAD, o Boletim de Avaliação de Desempenho, de 91%, produtividade de 95%, controle e planejamento 100%, SPM, aqui, na verdade, eles só consideravam antes acidente de processo marítimo, por isso SPM. Era abarroamento, colisão, vazamento de óleo, não tinha um acidente pessoal 2015 e 2016. Então, 84, esse resultado aqui não foi um resultado bom, mas ainda assim, nosso resultado final foi 92,94, o melhor ano. E, na verdade, é onde a gente tem que estar. A gente tem que estar sempre acima de 90, vamos lembrar disso. Aqui a gente passou, na verdade, a gente está com esse resultado até hoje, eu explico um pouquinho já o que aconteceu, mas a gente está trabalhando de forma igual. A gente, na verdade, está competitivo aqui. 2% de desconto. Isso significa que, aqui na época, a CBO teve 2%, não lembro mais quem. Algumas, mas seja lá quem for. Quem apresentar, na verdade, com 2% vai apresentar junto com a gente com a mesma condição. Não vai ter nenhuma vantagem sobre a Bram. E é isso que a gente precisa garantir. 2016, a gente teve um resultado de auditoria um pouco pior, na verdade, 84 de resultado, com alguns resultados de desempenho melhores, inclusive de acidente, mas um resultado de 88,62. Tem 1% de taxa virtual aqui, mas não é o que a gente precisa, não é o que a gente deseja de jeito nenhum. Pensando em 2018, a gente vai ter esse... Opa, volta para cá. Tá, não está aqui, deixa eu só explicar para vocês o que aconteceu em 2016. 2017 não houve ciclo do Peltran, 2016 a Petrobras, por algum motivo interno, eu, na verdade, não tenho esse motivo, cancelou o ciclo, cancelou o resultado do ciclo. Embora a gente tenha recebido e tudo, a Petrobras cancelou, a gente não sabe exatamente por quê, e resolveu postergar a validade do resultado de 2015
por 3 anos. Então, na verdade, a gente continua com o resultado de 2015, vai ser substituído agora pelo resultado de 2018. Resultado que compõe, na verdade, o ciclo 2018. 50% é a auditoria, 50% é a avaliação em si, 25%, na verdade, são indicadores. Quando eu falo indicadores, vai estar ali embaixo mostrando que é acidente pessoal, acidente ambiental, acidente marítimo, tudo isso, na verdade, compõe os indicadores. Então, volto a falar, por que estão todas as embarcações hoje dentro do Peltran? Porque todos os indicadores da empresa estão sendo avaliados aqui dentro do Peltran. Representa 25% do resultado do Peltran. É bastante. Se a gente quer ficar acima de 90%, se essa é a nossa meta, 25% de indicadores é muito considerável. 5%, na verdade, com relação a BAD e IDF, e 20% com relação a plano de ação. Então, não sei se vocês perceberam, mas de 2015 a 2016, tem uma mudança considerável que é a produtividade. Produtividade era um resultado considerado dentro do Peltran, que já não é mais. Por quê? É uma coisa que eu venho falando nos pré-embarques. Já não interessa mais a operador nenhum, não é a Petrobras só, já não aparece a nenhum operador, já não interessa mais a Bram, nenhum resultado descolado de segurança. Não adianta fazer resultado, não adianta ser operacional se não for seguro. Só interessa resultado, na verdade, se ele vier junto com segurança. Então, tiramos aqui, a Petrobras já tirou, o cliente já tirou, na verdade, a questão do desempenho, na verdade, daqui, e não faz mais parte. Essa aqui é a nossa nota final de auditoria, os 50%, na verdade, que cabem de auditoria do Peltran em 2018. A gente tem um resultado de 87,98, praticamente 88 de nota. É um resultado melhor do que 2016, mas ainda pior do que 2015. A gente precisa melhorar nesse quesito também. A gente está aguardando a Petrobras consolidar os resultados e entregar para a gente o resultado final de 2018. Eu penso, na verdade, pelo que eu tenho acompanhado, que a gente vai novamente terminar acima de 90%. Embora a gente não tenha tido grandes resultados a nível de acidente, precisa ser bem melhor, mas eu ainda penso que a gente tem chance de terminar acima de 90% em 2018. E para 2019 não pode ser uma meta diferente da nossa do que estar lá em cima, próximo dos 100% de aderência, nunca abaixo de 90%. Bom, um último assunto, na verdade, antes da gente fazer a abertura para as perguntas e fazer uma parada, eu vou falar sobre a auditoria do Petrobras e do Ministério do Trabalho, porque esse foi o assunto de 2018, com toda certeza. A gente, na verdade, recebeu, no dia 31 de janeiro de 2018, a primeira auditoria do gerente-geral do LOG em uma das nossas embarcações, cobrando atendimentos NR 33, 34 e 35, e, a partir daí, na verdade, desdobrou numa série de ações de treinamento, de revisão de procedimentos, documentos e etc., ao longo de todo o ano, e que ainda vai acontecer, não tem a menor dúvida disso. Foi uma mudança, na verdade, muito brusca, na verdade. A gente pode dizer que foi 180 graus, literalmente, de mudança para toda a empresa. Então, a gente ainda vai, ao longo de 2019, ajustar esses processos. Sim, a gente ainda vai ajustar. Muito melhor do que já foi, mas ainda com muita oportunidade de melhoria. Pensando, na verdade, nas principais não conformidades que a gente identificou, foram identificadas pelo Ministério do Trabalho e pelo cliente em 2018. A gente tinha falta de nomeação de um responsável técnico a bordo pelas NRs, e eu posso dizer, na verdade, que essa foi uma falha nossa, foi gestão onshore da empresa, porque a gente não tinha como nomear ninguém a bordo se não tinha ministrado treinamento para vocês a bordo. Só é possível nomear alguém responsável depois de qualificar, depois de treinar, na verdade, depois de dar conhecimento ao pessoal. Então, teve uma falha nossa, um atraso da Bram, na verdade, em cumprir esse requisito. A gente gastou muita energia brigando, porque a gente entendia que esse requisito não era aplicável à nossa atividade, gastou muito tempo brigando com o cliente, com o Ministério do Trabalho, e etc. E, em algum momento, a gente teve que virar a chave e passar a gastar energia em cumprir o requisito e não mais entender se é ou não aplicável. Então, nomeação do responsável técnico. Quem assinou a PT não apresentou conhecimento sobre a NR34, isso era uma rotina. Não foi apresentado o certificado de NR dos empregados.
Na PT, não foi identificado quem era o observador de trabalho, seja, na verdade, a quente, a altura, não tinha. O resultado da inspeção de PT não consta na PT de liberação de serviço, fazia parte da nossa rotina, isso, na verdade, era erro, liberação de permissão de trabalho do passadiço, não ir na área, na verdade, liberar a permissão de trabalho, isso fazia parte da nossa rotina, isso mudou. Eu espero, na verdade, que esteja empregando ter certo o tempo verbal, porque eu acho que mudou mesmo, assim, não é para mudar, não, acho que já passou esse momento, já não acontece mais. Eu preciso ter um pouquinho de tranquilidade em afirmar isso. Falta de rastreabilidade nas permissões de trabalho, na documentação, identificar uma dentro da outra. Isso a gente teve que alterar também dentro da Unicia, incluir isso dentro da Unicia. As recomendações de análise de risco não constavam na PT, não foi encontrado controle de EPIs junto da documentação ou nas embarcações. Essas são as principais, na verdade, não conformidades identificadas. E aqui, na verdade, a gente vai deixar um gancho para o próximo assunto, que é quando a Aline vai entrar, na verdade, exatamente com a NR 33, 34, 35, em como é que a gente, na verdade, está executando, como é que a gente está, na verdade, acompanhando isso e quais vão ser os próximos passos, inclusive, para a gente monitorar a qualidade dessa documentação. Eu agora vou abrir para pergunta, porque eu acho que, na verdade, ninguém perguntou nada, outra vez só foi mais participativo. Vamos abrir para pergunta, vamos, na verdade, isso aí. Só, por favor, quem for fazer pergunta, falar um nome completo e a embarcação para o pessoal anotar lá atrás, tá bom? Fazer ata, isso. Como? Bom dia a todos. Meu nome é Gutenberg, estou 9 anos na empresa, dentre 7 anos e pouco comandando. Fui piloto imediato e atualmente estou no Brambucanir. Tomei nota em alguns pontos, né, que o senhor mencionou, em relação ao índice de acidentes, né, na máquina. Vocês têm esses números antes da retirada do terceiro maquinista? Temos. Foi assunto da última vez também. Pois é. Eu, ao meu ver, né, não estudo como os senhores, né, esses números, eu acredito que seja diretamente ligado a isso, o crescente número de acidentes. Por quê? Tem operações que o chefe de máquinas tem que estar presente, recebimento de óleo, e, como os senhores bem sabem, não tem hora para chegar a esse tipo de operação. Então, muitas vezes chega no horário do subchefe, e o chefe tem que dobrar o horário. Já está 12 horas de serviço, tem que ficar 13, 14, 15 horas. E vou falar uma coisa recente que nós tivemos agora nesse embarque, foi a mudança do subchefe. O meu subchefe, ele teve que botar um atestado devido a... acho que foi pedra nos rins. Não importa, entendi. Enfim, botou um subchefe novo, que não operava a planta de granel. Nós trabalhamos com cimento, carga geral, multipurpose. Enfim, tivemos um carregamento de 23, 24 carretas de cimento. O meu chefe de máquinas teve que ficar full time no carregamento. Então, a gerência deixou bem claro que, a partir do momento que se sentisse cansado, poderia parar a operação, enfim. Foi dado esse respaldo, mas, se fosse o caso de ter um terceiro maquinista, como eu vinha antes, né? Quando eu vim na empresa, a outra empresa que eu trabalhava, não tinha, e quando eu vim para cá foi um ponto que eu achei bem positivo aqui na Bram, em relação a 3 oficiais de máquinas, e o chefe é o Coringa. Então, serviço mais pesado, sabemos que tem serviço que só apenas 2 na máquina, fica complicado para fazer. Então, o chefe descansado é o terceiro homem para fazer o serviço, ao meu ver. Assim que nós viemos para cá, que eu vim para cá, né, foi em 2010, só tinham 3 oficiais no passadiço, né? Então, cansei de botar no GSSTB a solicitação de mais um. Tirava serviço de 0 às 6 sozinho como imediato e, chegava a fazer comunicação que não tinha telefone Petrobras, por Telex, abandonava o DP, né? E ia ao banheiro, tomar um café para despertar, enfim. Conseguimos, né, juntamente com o cliente cobrando, o 4º oficial de náutica, devido à necessidade. E, assim,
eu acredito que foi uma perda muito grande para nós a bordo, esse terceiro maquinista. O outro índice foi posicionamento seguro, né, que é bem alto. Inclusive, eu tenho, acho que 2 ou 3 stop works aplicados ano passado em relação a subir em tubos. Pela regra de ouro da Petrobras, pelo nosso C-Safe, né, diz que não pode subir em material... fugiu agora o termo exato, mas, enfim, ele bota genérico, não bota diretamente em tubo. Exatamente. E, assim, até então, não tivemos respaldo diretamente da empresa, juntamente com o cliente, proibindo esse tipo de ação. A gente chega com um carregamento lá, com mais de 300 tubos, muitas vezes. Peguei 2 carregamentos assim. Para fazer o carregamento, teoricamente, teria que botar até a 3ª camada de tubos, né? Causou um problema muito grande, porque eu falei que a 3ª camada não iria levar, podendo até devolver, né? Mandar voltar os tubos, mas conseguimos manobrar de forma que botei 2 camadas, no caso. Mas, ainda assim, é uma condição insegura. Né? E, assim, o que eu vejo, muitas vezes, o acidente acontece porque o colega, por receio de perder o emprego, ou por pressão do cliente, que a pressão é muito grande do cliente lá. O pessoal que vai fazer reunião de SMS, lá da Petrobras, não tem nada a ver com quem é lá o programador. Então, tem assuntos que eu acho que se a empresa intermediar diretamente com o cliente, meu tripulante está proibido de pegar cabo guia. Então, acabou esse problema. Então, acontecer a mesma coisa em relação a esse tipo de manobra mais perigosa. Porque aí um colega que, por ter pouco tempo de casa, se sente mais tranquilo em negar a fazer, porque é um procedimento da empresa. Então, esse é o meu ver. Você vai passar um a um ou começa a responder? O que você prefere? Não, eu acredito que a situação era esses 2 pontos, né? Tá. E, assim, os atestados de máquinas, eu acho também, por quê? Sobrecarga. O pessoal está cada vez mais sobrecarregado, por ter um a menos. E, assim... não vou dizer que não. Como eu falei, eu sou leigo na situação, mas é o que eu percebo, né, a bordo. Então, com isso, ou até mesmo, o cara está sofrendo uma pressão tão grande que prefere até... Eu tenho um chefe que eu conheço, ele até foi... não está trabalhando mais embarcado, ele entrou de INSS por estresse. Simplesmente. Trabalhando em OIREC, que é bem mais tranquilo que as outras gerências. Né? E basicamente é isso. Tá. Vamos lá, comandante. Só para a gente, na verdade, pontuar item aí. Depois a gente volta a palavra. Vamos lá. Vamos só descolar. Eu não quero de forma nenhuma dizer que 3, 4 na máquina, na verdade, não são importantes, que 1 a mais... Não quero dizer isso. Não estou dizendo que não. Não quero de forma nenhuma dizer que eu não penso que é importante e a minha resposta não é nesse sentido, tá? Eu só quero dizer o seguinte, eu quero descolar a questão do acidente com a falta do terceiro de máquina. E aí, na verdade, eu vou mostrar os números falando isso. Se a gente comparar resultados de anos anteriores, a gente vai ver que a gente não tirou o terceiro de máquina em 2018. A gente tirou o terceiro de máquina entre 2014 e 2015. E a gente, na verdade, tem resultados da máquina atualmente, os resultados de acidentes na máquina, em 2018. Não exatamente entre 2014 e 2015, onde, teoricamente, é um processo maturado. 4 anos depois, a gente começa a colher resultado, na verdade, da retirada, resultado de acidente propriamente dita. 4 anos depois que a gente tira o terceiro oficial, não está ligado diretamente. Volto a falar, eu não estou dizendo, comandante, que ele não é importante, que não tem que ter, não cabe realmente a mim, eu não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo não tem uma relação direta, pode ter uma relação indireta. Tem uma relação muito mais direta, a gente consegue, através dos números, ver uma relação muito mais direta a questão do compromisso e do patrocínio dessas auditorias comportamentais. A gente conseguir trabalhar isso que o senhor falou, que foi muito importante. Fez 2 stop works, na verdade, com posicionamento inseguro, no Convés. Quantos, na verdade, a gente está conseguindo fazer? Quantos stop works a gente está conseguindo fazer na máquina por posicionamento inseguro?
Será que só tem posicionamento inseguro no convés? Será que na máquina não tem posicionamento inseguro? Tem. Tanto tem que tem acidente. A gente só está conseguindo identificar isso na hora que os acidentes chegam. Então, não consigo vincular, através dos números, um resultado de acidente na máquina acontecendo em razão da quantidade de ter, na verdade, diminuído a quantidade de tripulante da máquina. Com relação ao patrocínio da empresa, quando diz, na verdade, que não recebeu um patrocínio direto, por exemplo, na questão do recebimento das carretas, a gente precisa saber o seguinte: aonde é que está faltando esse patrocínio? Porque, primeiro das carretas, porque, por exemplo, falou assim, fica confortável em fazer. É isso. O que a empresa está dizendo hoje, ou que o Ernest disse há horas atrás aqui, se foi a primeira vez que ouviu, vamos daqui para frente, vamos zerar, até porque passado a gente não consegue mudar. Vamos daqui para frente, mas usa, na verdade, esse apoio que o Ernest está dando para o Tiago, para o Wagner e para o Hugo agora, e que os gerentes gerais vão, na verdade, apoiar os gerentes de operações, que vão apoiar os coordenadores de operações, que vão apoiar vocês. Usa esse apoio, na verdade, para isso. A gente tem um procedimento de fadiga. A gente, na verdade, tem dentro do sistema de gestão um procedimento de fadiga. Usa o procedimento de fadiga, usa o stop work. Não assume, na verdade, a operação. E é isso. Não, e é isso que precisa ser feito, não só para o Gutenberg, não só, na verdade, para essa embarcação, mas para a frota como um todo. Vamos usar, na verdade, as ferramentas que a gente tem dentro do sistema de gestão e trabalhar com elas. Se a gente, na verdade, não tem um terceiro de máquinas, a gente tem um procedimento de fadiga, a gente tem, na verdade, dizendo como fazer o gerenciamento de fadiga. E se não der para fazer a operação agora, não deu para fazer a operação agora. A gente vai planejar e vai fazer a operação com segurança no momento seguinte. É isso. No final das contas, eu acho que, vou deixar a palavra só, Tiago. O Ernst deu um bom exemplo no começo, falando, não assume fazer para ganhar 2 horas a operação de forma insegura, porque vai voltar depois como uma lesão que eu não tenho como reconstruir, vai voltar como um downtime de 12 dias, de 30 dias, vai voltar, na verdade, como uma rescisão contratual. Adiantou ganhar 2 horas? Não adiantou. Só assume, na verdade, só dá o passo adiante, só vai à frente, se, na verdade, a gente tiver certeza que está fazendo com segurança. Tiago. Não, bom dia, primeiramente. Enfatizando também o apoio da Petrobras com relação a isso, a gente está tendo diversos exemplos da parte da gerência da Petrobras de feedback direto com relação aos stop work. Então, ontem mesmo a gente recebeu um do Renan, né, um stop work aplicado pelo comandante José Wilson, do Brambrise, né, ele estava operando com a unidade NS-42, e aí, durante a operação, não sei o que aconteceu, os tubos, né, possivelmente deve ter movimentado durante a carga, acho que os comandantes têm muito mais experiência, talvez vão já interpretar e já, né, filtrar essa informação melhor, mas as desligas estavam frouxas. Então, quer dizer, ele comunicou a NS-42, né, parou a operação no convés, isso, a interpretação passada, como é que seria? Downtime, barco fora, já está em downtime. Não, esse é o ponto. Esse é o ponto. Parou, comunicou, fez da forma correta, a NS-42 agradeceu, passou direto para o apoio marítimo e hoje, ontem mesmo, a gente recebeu do Renan a seguinte informação. Né? Renan Rosseto, para quem não sabe, é o gerente de operações da LOGS, da OLS agora. Então, favor parabenizar a tripulação e a embarcação Brambrise pelo stop work e registro de desvio, condição insegura. Então, acho que até propriamente aquele medo que a gente tinha de reportar tem que ir embora com exemplos como esse. A própria Petrobras. Então, se a gente fizer da forma correta, na hora certa, acho que a gente não vai ter nenhum tipo de repreensão, ou que seja. A gente está incentivando, e o próprio cliente também. Né? Hoje, o que o cliente fala vamos devagar, porque eu estou com pressa. Né? Então, só queria deixar esse ponto como exemplo, né, do próprio cliente, que o Gutenberg botou bem. Antigamente, a gente recebia uma pressão absurda para operar, continua. As pressões para operação, isso é oil field, isso é operação, isso faz parte da operação. Mas a gente tem que botar as barreiras. E a gente está defendendo isso. Né? Pode ligar, a gerência tem que deixar. Tá? Os gerentes estão aqui, os coordenadores,
sabe que o direcionamento da empresa é para esse lado. Então, a gente vai defender vocês. Sim. Se acontecer alguma coisa, a gente vai chegar lá e defender vocês, tá bom? E a Petrobras ela é bizarramente grande, não tem jeito. Achar que, na verdade, eles têm o controle, que o Renan, na verdade, tem o controle de todo mundo que está embaixo dele e está seguindo exatamente com todo... Não, ele não consegue. Então, muitas das vezes, o programador que está fazendo isso, o programador quer safar ao lado dele. Ele está, na verdade, com uma demanda de 2.000 tubos para mandar para uma SS, que a diária custa ainda $1.000 e poucos por dia, a diária, na verdade, então, custa $1.000 e poucos e milhões de dólares, $1 milhão de diária. Então, ele quer safar e ele quer mandar os 2.000 tubos. E aí ele vai fazer pressão aonde? Na embarcação. A embarcação leva esses 2.000 tubos, porque eu tenho uma sonda que vai parar se não receber 2.000 tubos em 48 horas, e ele vai tentar safar o lado dele. E aí o que a gente tem que fazer? Exatamente o que o Thiago falou. Para. E vamos dividir, na verdade, com o Renan. Porque o Renan, o chefe dele, pode ser o Renan, pode ser o Saulo, na verdade vai depender de gerência para gerência, mas ele vai ter, na verdade, o senso crítico de dizer, não adianta eu colocar 2.000 tubos nesse barco e ter que colocar um marinheiro em cima do tubo e eu tenho amputação de pé de marinheiro por tubo que correu. E a gente tem esse evento, a gente tem histórico disso na indústria. Não na Brahma, mas na indústria tem, isso já aconteceu. Divide com a gente, faz o stop work, divide com a gente. Por mais que o programador, de repente, não tenha gostado, não tenha um incentivo, não patrocínio, vamos dividir com o Renan. E aí, o Renan, na verdade, se não for o Renan, vai ser o chefe dele, o patrocínio vai vir. O Thiago, o gerente geral, estão acompanhando as reuniões, junto com o gerente geral na Petrobras, com o gerente executivo, Ernest, e o que eles falam é nada diferente do que a gente fala para vocês. Nada. O que eles pedem da gente é nada diferente do que a gente está repetindo para vocês. Se ainda tem, na verdade, alguém na linha deles que não recebeu essa informação, que não está seguindo essa instrução, o que a gente precisa fazer é reportar para eles, olha, a sua linha ainda não está seguindo, para ele atuar. Mas eu duvido hoje que a gente não vai ter esse patrocínio do cliente. A gente vai ter. Sim. E só para concluir e ilustrar, né, o que aconteceu com a gente há um tempo atrás, se não me engano, uns 2, 3 meses, do evento do Ciaclen, né, sem pegar específico, mas é para enfatizar que a gente precisa ser a barreira. Foi exatamente o que ele falou. O programador vai precisar, a plataforma estava zerada de diesel. A gente tinha um Ciaclen e o próprio programador solicitou que o Ciaclen, o Brambrise, não operou lá. E aí colocou um barco DP1 para operar. Por quê? Facilidade. Aí cabe a gente, nós interpretarmos que a gente, vamos ajudar a plataforma, não vai parar. Pô, qual foi a consequência disso? Uma embarcação com diesel, DP classe 1, sem fazer operação de DP há mais de 6 meses, para operar com uma unidade que um barco DP classe 2, diesel elétrico, não operou. Infelizmente, a gente teve o evento, não só o evento, e após o evento, ainda forneceu o diesel. Quer dizer, e aí quando a gente entrevistou, eu fiz na melhor das intenções, a plataforma ia parar, o programador, o OIM pedindo pelo amor de Deus. E aí, quando a gente foi para a reunião com a alta gestão da Petrobras, gerente geral da Petrobras, foi diretamente falado para a gente que ele ia investigar internamente, porque alguém tinha errado no processo. Agora, não pode ser o agente que vai, o percussor do problema geral. Porque se parasse, né, na nossa barreira de falar, não, eu não vou operar, não teria acontecido. Pode ser que viria o downtime primeiro. Não, deixa vir. Agora a gente está justificado. Agora, por causa de 25 metros cúbicos, a gente decorreu de uma série de problemas, né, que possivelmente acho que o Mário vai falar na apresentação dele. Também não vê o caso, os detalhes, mas é justamente para vocês entenderem que a barreira somos nós. A gente precisa falar e a gente vai defender. Tá bom? Esse é o recado. E tem o patrocínio. O mais importante é isso. Vocês hoje têm o patrocínio da alta administração, do Ernest, dos gerentes gerais. Existe o patrocínio. Se, na verdade, o Ernest precisar dividir isso com o Mr. Guerreiro, eu tenho certeza que vai ter o patrocínio também. Na verdade, o que não dá é para a gente chegar para a Petrobras para dizer assim, olha, de novo eu assumi uma operação com um barco DP1 fornecendo óleo e toquei. Eu estou usando Petrobras como exemplo, mas pode ser para Shell, para Chevron, para qualquer outra. De novo, na verdade, eu assumi para poder ajudar vocês, para tentar...
quebrar um galho, como a gente costuma dizer, e aí tive um problema e acabei abarroando a embarcação, a unidade e por aí vai. Não dá. Luiz. Sem microfone. Uma coisa simples, mas o que eu sempre falo para o meu pessoal que trabalha comigo eu prefiro discutir uma situação meia hora, uma hora, internamente, entre comandante, chefe, pessoal de base. A gente discute meia hora, uma hora, com o barco parado, para definir o que vai acontecer, do que tomar uma atitude sem que nós sejamos consultados ou até mesmo questionados sobre a possibilidade, a segurança de operar, do que a gente perder praticamente, alguns de vocês não têm noção, mas uma situação de um acidente envolve praticamente quase toda uma cadeia, uma célula, diretoria. Isso envolve uma semana, 2 semanas, 3 semanas de HH, por uma coisa que poderia levar meia hora, uma hora sendo discutida internamente. Então, antes de tomar uma atitude que vocês pensem que envolve algum risco e que esse risco pode ser dividido com a gente, não hesite em contactar 24 horas por dia. Se o gerente não atender, se o coordenador não atender, alguém vai atender essa ligação e vai dividir essa responsabilidade com vocês. Isso é certo, isso é fato. E, como dito, a Petrobras está nos dando respaldo para a gente parar a operação. Tá ok? Isso é importante. O Ernest fala isso, porque quando ele contrata cada um de nós, principalmente na cadeira gerencial, ele fala 365, 24/7, não é isso? E quem não quiser também não precisa. Mas todo mundo aqui está disponível 365 dias por ano, 24 horas, 7 dias. Se tiver problema, na verdade, eu, o Thiago, o Wagner, o Hugo, o gerente de operações, na verdade vai estar disponível para vocês. A gente sabe disso, na verdade, a gente tem que estar feliz com isso, no final das contas. É muito melhor receber uma ligação de vocês para discutir e planejar alguma atividade do que a gente receber uma ligação ruim depois, só para dividir o que já aconteceu e a gente já não tem mais nada para mudar. Isso, na verdade, é que é ruim. Bom dia para todos. Eu sou o chefe do Seibo, Roberto Viana, há 10 anos na empresa Branco. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí de outra empresa para aqui, eu realmente vi que tinha todo o aporte aqui, tinha todas as condições de podendo administrar e conduzir da melhor forma possível. Então, e muitas coisas a gente vai conquistando com luta, né? As mudanças, muitos colegas aqui trabalharam comigo e sabem disso, que às vezes eu sou um pouco meio doido para poder, geralmente pela segurança. Como já aconteceu projetos que engenheiros já fizeram, de tanques e tudo, né? E teve mudança. Ou seja, vamos explicar melhor. Óleo lubrificante em tambores, quando estava no convés, quando num tanque de popa, por ser ao nível baixo, próximo ao suspiro, ao convés, contaminado. Então, a Vanessa era a técnica, eu disse, Vanessa, nós temos que mudar isso. Nós temos que melhorar isso. Ah, mas o tambor não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui, mas também o óleo não pode ficar lá, que vai causar mais prejuízo. Então, aí Maquito chegou e, pô, chefe, deu trabalho. Vai estar para os Estados Unidos para mudança. Então, mudou. Então, eu estou abraçando uma causa sobre a segurança com relação, tive a oportunidade de ir para o Santos Supply, e tive a oportunidade de ver lá o pessoal, agarrei aquele cabo lá para puxar o mangote e tudo. Eu acho que poderíamos melhorar isso, porque já houve acidentes com pessoas que... Então, essas coisas é que eu digo, a gente pode melhorar. Ou seja, conexões, vamos melhorar isso com a Petrobras, Camilock, Camilock é terrível, ela tem aquela borrachinha, às vezes menor, às vezes expande, joga óleo. Então, quer dizer, e outras coisas mais, que eu procuro não mencionar aqui para não ter problema.
pela segurança, às vezes eu falo assim, na presença de todo mundo, pode ser Petrobras, pode ser Bram, pode ser quem for. Não tem problema. Se eu for mandado embora amanhã, está tudo bem. Mas, pô, a gente tem que melhorar. Então, vamos brigar. Então, vamos brigar. Os chefes têm que ser ouvidos. Os chefes fazem uma relação de serviço que vai para o estaleiro. E poucas coisas, às vezes, são... Então, vamos melhorar isso, gente. Vocês estão aqui, e vocês, chefe, comandante, tudo. Agora, os homens estão aqui, os diretores. Eu estou botando minha cabeça a prêmio. Se for machucar alguém, não tem problema. Estou indo embora, mas estou indo embora com... Inteiro. Inteiro. Então, vamos procurar... O que o chefe falar é certo, entendeu? Porque já houve caso disso. Já tive colegas que outra empresa vai queimar isso aí, vai causar acidente, né? A válvula... vai tocar na válvula, bota um flange cego, flangeia um lado, flangeia o outro, tudo pela segurança. No final não me ouviu. Aí, quando queimou o rapaz lá, queimador de 2º, 3º grau, puxa, aí super, lá eu era conhecido como outro nome, era outra empresa. Ó, como é que é aquele negócio mesmo? Como é que é? Então, é isso que eu digo. Quando o chefe falar, é porque, ou o chefe ou o comandante, vocês ouvem, para poder nos ajudar também, entendeu? E assim vai indo. Por exemplo, tanque de água. O tanque de água contaminou lá, água potável e tudo mais e tal. Pô, fiquei doidinho. Aí o Kempf falava comigo, chefe, pô, contaminou lá, rapaz, pô, não sei o que e tal. Ah, é? Tá, vou descobrir. A gente fica pesquisando, fica lutando, procurando, vendo, trocando, botando um mangote para outro tanque, tentando resolver. A gente está lutando, a nossa equipe é boa. O pessoal é bom, o pessoal é dedicado, o pessoal colabora, está entendendo? A gente está correndo atrás do prejuízo, está tentando ver, solucionar por bordo. Apesar que a equipe tem até que agradecer, que muito pessoal da manutenção tem dado esse respaldo, tem nos ajudado em muita coisa. Isso é bom, entendeu? Porque a gente está lá e vamos trabalhando junto, porque o cliente é exigente. Pô, é Sky. Pô, mas eu tenho um problema na Dala, pô. Tem que ter pela segurança. Comandante, ó, segura a onda aí, porque eu estou tendo que resolver a parte da segurança, que é mais importante. Entendeu? Então, é assim, entendeu? Deixa eu ver se eu não mudo o assunto. Então, a gente tem que estar para resolver essas questões, entendeu? Ser ouvido. Roberto, na verdade, eu tenho só que agradecer a você. Nada além disso, porque tudo que você falou para mim agora aqui, para todo mundo, é muito importante. É tudo que eu gostaria de ouvir, eu quero ouvir de todo mundo no final do dia. Nada diferente disso. Todo mundo engajado dessa forma pela segurança, todo mundo buscando soluções mais seguras, da forma como você falou. Se não está tendo uma resposta nossa de alguma forma, a gente tem que corrigir, a gente tem que melhorar. E aí o que eu vou pedir é o seguinte, vamos tentar usar o máximo que a gente puder as nossas ferramentas do sistema. Se, na verdade, a gente tem mudança para fazer, se a gente precisa, na verdade, avaliar para uma forma mais segura, vamos registrar isso. Numa gestão de mudança, se é uma mudança, numa transferência de experiência, se, na verdade, é uma revisão de procedimento, forma de fazer, se é uma inclusão, vamos registrar isso. Por que eu falo vamos registrar? Porque, a partir do momento que dentro do sistema, vai passar a existir toda uma cobrança e todo um acompanhamento em cima disso. Vai sair só da ideia da cabeça do Roberto, que passou, de repente, para um supervisor de manutenção ou para o técnico de segurança a bordo. A gente vai conseguir monitorar isso, a gente vai conseguir ver. Vamos lá. Ricardo, como é que ficou isso daí? Como é que está essa mudança proposta pelo Roberto no Sable, de não tirar, não sei o que aconteceu na contaminação, mas de tentar tirar uma linha de óleo de dentro de um tanque de água. Não sei se é isso, é só um exemplo. Se não for, e também nem sei se seria possível fazer isso, mas registrar, porque a partir do que a gente registra, que a gente usa as ferramentas, a gente passa a fazer um acompanhamento. Na base, a gente consegue acompanhar tudo isso. E aí, a gente consegue, na verdade, dando até feedback para o Roberto, porque, de repente, não é uma ação que eu vou conseguir fazer em dois embarques. De repente, eu vou precisar, na verdade, de material, vou precisar de uma aprovação de projeto, de classe, mas a gente consegue alimentar o Roberto para o Roberto não pensar, poxa, nada foi feito. Então, isso é importante.